Hoje nós vamos conversar sobre direito de família, agora num novo capítulo, em relação ao aproveitamento da nova legislação que define a questão da guarda compartilhada. E vamos aproveitar a presença dos advogados que atuam nessa área para poder conversar sobre pensão alimentícia, direitos e obrigações e, lógico, os conflitos que chegam à vara da infância, da família e da juventude nos fóruns das cidades desse país. Está conosco no estúdio da TV Câmara o Sérgio Saliba Murad e a Bruna de Paula Polanzan. No último programa, nós conversamos sobre pensão alimentícia ou direito da pensão para os idosos, né? Uma inversão de valores que assustou um pouco para alguns, de que os filhos também podem ser chamados a responder pela obrigação de cuidar dos seus pais, por que não? Agora nós vamos tratar daquelas questões mais no dia a dia. Porém, eu comecei pela guarda compartilhada, Bruna, ia conversar esse assunto com você. Como eu disse antes de gravar o programa, eu fui pesquisar alguns casos. Certo. E aí vi uma série de questões que as pessoas confundem no dia a dia. Antes de eu contar os conflitos, vou perguntar para você, qual é o princípio da questão da guarda compartilhada nesta modificação recente da lei? Bom, a guarda compartilhada hoje é regra e o princípio dela é a convivência equilibrada e as decisões comuns, o que não era usado antes, né, na guarda unilateral. Independe da vontade de um dos lados, por quê? Já colocando o caso de conflito em todos os exemplos que eu puder aqui para esse nosso bate-papo. Até então, um pai ou uma mãe poderiam sim se vingar do outro, é um absurdo, mas isso é real no mundo da vara da infância da família, tentando impedir, bloquear o direito de um ter mais acesso ao filho. Muda alguma coisa nesse sentido? A guarda compartilhada, ela independe agora da concordância dos pais. O que vai acontecer é o seguinte: se há uma divergência entre os pais e ambos querem a guarda e ambos possuem a possibilidade de ter a guarda, a regra, e é a primeira opção do juiz, será a guarda compartilhada. Independente de que um diga, não, eu não quero a guarda compartilhada. Ela ocorrerá. Não ocorrerá a guarda compartilhada se um dos pais disser, eu não quero a guarda dessa criança, eu prefiro que fique com a outra parte. Aí sim ela não ocorrerá, mas se ambos querem a guarda, acontecerá. Em geral, os casos que estão recentes chegando ao judiciário já na aplicação dessa modificação legal é do interesse de uma das partes para exercer o direito da guarda compartilhada. Muda alguma coisa do ponto de vista da divisão ou das obrigações do dia a dia? Em regra, não. As obrigações não. Usa-se muito a manobra de dizer que a guarda compartilhada retira a pensão alimentícia. Na verdade, não. Isso depende da situação econômica do casal. Mesmo que a criança fique 15 dias com o pai ou 15 dias com a mãe, percebendo-se que o pai tem uma possibilidade de dar uma situação financeira ali melhor, mesmo a criança estando na casa da mãe, a pensão alimentícia continua. O que pode acontecer, talvez, é uma redução, mas não necessariamente que ela será cessada. Como eu fui lá no Sejusc, no Centro ainda de Conciliação, pré ou não processual em relação a isso, é o que mais apareceu de casos com a modificação da guarda compartilhada. Pais tentando se desobrigar do pagamento de pensão alimentícia em função desse instituto. Quando a guarda compartilhada surgiu essa dúvida, né? Porque, em regra, quem fica com a guarda não paga a pensão. Se ambos estão dividindo a guarda, significaria que não pagaria, a lógica, né, do raciocínio da pessoa seria, então eu estou desobrigada de pagar a pensão. E não é isso que acontece. Na verdade, é uma redivisão de obrigações, se for o caso. É uma redivisão. É o que eu falei. A pensão alimentícia, ela pode ser diminuída, mas isso não significa que ela será cessada. Até mesmo porque a criança tem a parte da educação, tem a parte do plano de saúde, que deve ser dividido ali ou pago somente por um, dependendo da situação financeira. Tá, agora, como toda modificação legal, entram os casos mais específicos e em cada situação uma tentativa do judiciário de equilibrar esse sentido do direito. Afinal, nós estamos falando de justiça aqui, de estabelecer justiça em casos de conflito. E distância. E nos casos de filhos onde o pai quer continuar com o filho, mas ele mora em Fortaleza, eu vou exagerar, e a mãe está em Bauru. Veja que a regra da guarda compartilhada é a convivência equilibrada, que é o ideal,
e também as decisões comuns. Então, no caso de cidades extremamente distantes, onde não há a possibilidade de você estar levando a criança a cada 15 dias, até mesmo porque ela precisa frequentar apenas uma escola, né? Nesse caso, o que acontece é que a guarda compartilhada, ela permanece na questão de decisões comuns, onde vai ser a escola, questão de excursão da criança, é preciso que esteja o acordo entre os pais da liberação dessa criança para a excursão, mas a convivência equilibrada não vai existir. Tá, bom, já que a gente começou pela guarda compartilhada, Sérgio, eu vou começar agora pelo conceito básico, porque senão quem está em casa vai falar, mas ele não discutiu a obrigação de pensão alimentícia. Primeiro, a questão conceitual, para quem infelizmente não teve esse dissabor em muitos dos casos de discutir. Pensão alimentícia como conceito legal é para o pai e para a mãe, ou por causa no Brasil de 93% das situações serem ligadas ao pai, há-se uma impressão de que não é para ambos? Sim, o que ocorre é o seguinte, na grande maioria dos casos, a guarda é deferida para a mãe. Na lei, em nenhum momento há escrito dessa forma, mas nós sabemos que estatisticamente, mais de 90% aí dos casos, a guarda vai para a mãe. Então, como a doutora Bruna falou, a regra da pensão alimentícia basicamente segue isso. A guarda fica, quando fica para uma pessoa e a visita fica para outra, geralmente quem tem a visita é que deve pagar a pensão alimentícia. Porém, nós temos a nuance, o aspecto de o sustento da criança tem que ser feito por ambos. Ok, mas em regra geral, quem faz a visita paga a conta. Paga a pensão alimentícia. Tá. Aí a proporção nessa divisão de obrigação, ela leva em conta que critérios? Por exemplo, o pai tem um salário melhor ou a mãe tem um salário melhor. Qual a correspondência para aferir o valor a ser pago da pensão alimentícia e de que isso não onere mais um do que o outro? Sim, sim. A lei indica a seguinte situação. Tem que se partir de metade, 50%. Então, pelo poder familiar, pelo conjunto de direitos e deveres que os pais têm em relação aos filhos, de sustento inclusive, como a obrigação é de ambos, começa em princípio 50%. E aí vai para as possibilidades deles. Regra geral, o filho é metade de cada um. Metade de cada um. Então, se um ganha bem mais que o outro, se um pai ganha mais que o outro, vai ser levado em conta isso. Agora, a lei invoca um binômio chamado possibilidade e necessidade. Necessidade, qual é a necessidade de quem está recebendo a pensão? E qual é a possibilidade de quem está pagando a pensão? Ok. Porque senão fica uma situação extremamente difícil. A necessidade às vezes é muito grande, mas a possibilidade de quem paga é menor. Mas não é incomum casos em que o valor da pensão acaba sendo muito maior do que a necessidade do filho. Então vamos falar dos jogadores de futebol, e vamos pegar eles como nosso exemplo aqui expiatório. O que acontece nesses casos para as pessoas entenderem? A divisão da pensão alimentícia quanto ao conteúdo, ela traz duas espécies. Em uma, se verifica mais aquela parte básica, alimentação, vestuário, coisa e tal. E a segunda é uma possibilidade de se manter um padrão de vida social. Então, como se aquela pessoa estivesse, por exemplo, morando com a outra. Então, nós temos exemplos bem interessantes nesse sentido. Pessoas que recebem valores altíssimos de pensão alimentícia. Mesmo que tivesse as melhores roupas, mesmo que tivesse os melhores lugares para comer, etc., né? Não chegaria no valor tão alto, provavelmente. Então, esse valor maior seria para quê? Para se manter um padrão de vida como se aquela pessoa tivesse com a outra. Mas aí aquele que está, neste caso específico, pagando um valor maior para manter, porque ele tem uma condição muito melhor do que a outra parte, ele pode exigir que a utilização desse recurso garanta esse padrão, a chamada prestação de contas, enfim, a rediscussão disso? Sim, a ação de prestação de contas, ela é possível no âmbito judiciário. Nós vemos que muitas vezes sofre uma resistência nesse sentido. Inclusive em algumas comarcas ela não é tão bem vista, né? Alguns juízes entendem inclusive que ela teria que ter uma limitação
em algo muito relevante. Se não houvesse Ok. isso, não teria essa possibilidade. Por exemplo, está utilizando o dinheiro visivelmente para outra finalidade, comprando bens e não está faltando o básico dia a dia para manter um bom padrão de vida. Teria uma possibilidade muito maior na prestação de contas. Realmente. Entendi. Tem que ter um motivo, motivador. Mostrar que está ferindo ou está desequilibrando alguma relação de vida no dia a dia. Exato, porque a ação e prestação de contas ela é possível, mas ela não é tão comum, né, no dia a dia em relação à proporção de quem recebe a pensão alimentícia. Existe o mito do 30%, Bruna? Na 30%, verdade, só para entender, eu estou pegando coisas aqui que não estão escritas na lei, mas que na hora da aplicação é muito comum. As pessoas que vão... Eu acompanhei, como disse, os casos de conflito, é lógico, de litígio, e o que mais se ouve era, não, mas ele tem que pagar 30% do salário dele. De onde tiraram isso? é uma referência que a doutrina e a jurisprudência possuem de ser 30%, mas isso não significa que vai ser arbitrado toda vez 30% do salário mínimo ou 30% dos rendimentos líquidos. Isso pode ser menor ou pode ser a maior, dependendo da situação. 30% sobre um trabalhador da construção civil, de assalariado, de um salário mínimo no dia a dia, é uma referência. Só para usar um raciocínio óbvio aqui agora, sobre o salário do Neymar, né? Vira fortuna. Isso. Então, sempre a subsistência, as condições de vida para manter o padrão de referência, garantir uma condição boa para o filho, como se estivesse com o pai ou a mãe, aqui na maior parte dos casos acontece para os pais, como o Sérgio explicou, é um bom senso. De tentar verificar se aquilo não virou um modo de meio de vida também, de enriquecimento. Isso, até isso é levado em conta. É levado em conta. Tá. A pensão alimentícia, então, usando uma linguagem comum, tem que garantir a manutenção do padrão social, que era possível daquele filho com um ou com outro. Primeiramente, tem que tentar manter um sustento, alimentação, educação. Mas pode ser complementado isso sim com o padrão de vida social. Tá. Como eu disse, a utilização do recurso, como nos casos, na maioria dos casos, eles são geridos pela mãe, o pai pode, se tiver um dado concreto, ir até o judiciário para questionar a utilização indevida daquele recurso fora da finalidade. Sim. Tá. O caso de novo casamento, de um lado ou do outro, qual é a situação em que pode ser extinta a pensão? Não sei nem se a expressão jurídica é essa. No caso do casamento, a pensão alimentícia do menor, mesmo que a mãe que tenha a guarda venha casar, não será extinta. O menor continua porque esse é um direito da criança, não da mãe. Porém, se a mãe que recebe a pensão alimentícia por causa do divórcio, ou seja, nós estamos falando da pensão alimentícia da esposa, ela pode ser retirada no caso de uma união estável ou de um casamento. Tá, aí eu vou pedir um acréscimo do Sérgio, a gente acabou não cuidando desse caso. Em que casos a pensão alimentícia, que a rigor seria para garantir a subsistência, os alimentos, para ele se vestir, morar, ter educação e escola para o filho, entra a mãe na história? Porque em muitos dos casos, a gente acabou não lidando aqui, há também um pagamento para algo em relação à mãe. Qual é a regra básica para arbitrar que além do filho, a mãe também recebe um valor? A lei traz a possibilidade de que esse cônjuge receba também a pensão alimentícia. Tá. Não somente o filho, nesses casos aí, né? Então, quando há uma separação judicial, que para muitos está extinta, mas o divórcio e etc. Pode haver um pedido tanto de pensão alimentícia do filho, para receber do pai, quanto da ex-mulher ou do ex-marido pedir um para o outro. Tá. Então, há essa possibilidade, mas são duas situações distintas, são diferentes. No caso do marido ou da esposa, o que ele precisa alegar em geral para conseguir esse atualmente está bem difícil. São poucos os argumentos que você consegue, no âmbito judiciário, convencer que realmente um ex-esposo ou uma ex-esposa deveriam receber pensão alimentícia. Mas o argumento principal seria que a pessoa precisaria receber aquela pensão, pelo menos durante um certo tempo, até se inserir no mercado de trabalho novamente. Parei de trabalhar para casar, estou cuidando exclusivamente da família, deixei minha profissão de lado. Tanto é que há um entendimento no Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que esses alimentos, cada vez mais, eles têm uma duração limitada. Eles são chamados hoje de alimentos transitórios, né? Então, a pessoa recebe um determinado valor por mês durante determinado tempo, né? Não é uma situação absoluta, é uma ideia nova. Normalmente tem um prazo quando é a situação dessa. Exato, nós temos casos aí, inclusive, de casos de pessoas famosas assim, que girou em torno de 18 meses, por exemplo, a pensão alimentícia. Para no caso, foi para uma ex-mulher, uma ex-esposa. Vamos lá, Bruno, uma questão institucional, jurídica aqui. Se, do ponto de vista conceitual, a saúde e a educação na Constituição são, a rigor, deveres do Estado, por que raios o pai ou a mãe tem que pagar por isso? A pensão alimentícia, né? Na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma previsão de que o Estado tem o dever de alimentar, de educar o menor, porém a família e a comunidade também. Então, nesse caso, a família não está desobrigada a pagar a pensão, mesmo que o Estado tenha a questão da educação pública, mesmo que tenha o SUS na questão de saúde e até a própria obrigação pecuniária, que é o Bolsa Família. Não há desobrigação da família, porque isso é previsto também constitucionalmente e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, só para fazer um parênteses, nós estamos tratando de litígios aqui, e em boa parte pode ter ficado a sensação que nós estamos cuidando só dos casos onde o pai ou a mãe tem condições de pagar um valor maior. Mas a grande maioria dos casos é de pessoas que pagam muito pouco, porque tem muito pouco salário, ou daqueles que sequer querem pagar, dá um jeito de driblar aí uma questão de não cumprimento das suas obrigações como cidadão. Eu vou pegar um outro raciocínio aqui, Sérgio. Se a pensão alimentícia teria que garantir o sustento básico, como ficam nesses milhares de casos onde o pai ganha muito pouco? Às vezes a pensão alimentícia é de 100, 150 reais. Se você que está em casa acha que não, visite a Vara da Família, você vai ver coisas absurdas. Simplesmente que o cara declara que ele ganha 500 e muitas vezes ganha um salário mínimo mesmo. Sim, existe essa possibilidade e ele vai tentar sempre argumentar naquela situação da necessidade e da possibilidade. Então ele vai falar que ele tem uma possibilidade muito pequena e que o máximo que ele conseguiria é isso. Agora é importante ressaltar o seguinte, que é uma questão corriqueira no dia a dia. Algumas pessoas perguntam assim, mas e se a pessoa estiver desempregada, ela pode se exonerar dos alimentos? Não, isso não é argumento para se exonerar dos alimentos. Desempregou, o seguro família está mudando, agora o seguro-desemprego está mudando a regra, só depois de 12 meses. O pai que perde o emprego, como fica a obrigação? Nós orientamos, né, que ele faça uma ação que chama ação revisional de alimentos, para tentar reduzir a pensão alimentícia que ele paga, até ele tentar conseguir um emprego de alguma forma de outra situação, porque o desemprego não significa que ele vai se desobrigar a pagar a pensão alimentícia. Ao invés do conflito, me perdoe, é que o comentário está pronto na minha boca, eu não vou deixar de fazer. Os filhos deveriam torcer e rezar para o sucesso dos pais, né? Com certeza. E não o inverso nessa relação, mesmo que haja um conflito sobre pensão alimentícia. E lembrando um pouco do que foi discutido na entrevista passada, dependendo da situação, é possível se recorrer à pensão para os avós, né? Tanto o paterno como o materno, para uma questão de aumentar essa pensão alimentícia. Está correto no meu raciocínio, embora isso possa ser muito pouco utilizado, ou quase nem utilizado, de que nesse caso o filho maior, ele se deu bem na vida, está muito bem, e o pai que está desempregado inverte a relação. Sim. Aí o filho pode ser chamado também a pagar a pensão para esse pai desempregado. Isso que eu quero dizer. O pai faliu, fracassou, e o filho se deu muito bem. Pode inverter a lógica. Pode inverter a lógica. Desde que o pai prove que há uma necessidade, o filho pode sim ser condenado a pagar a pensão alimentícia para o pai. Muito bons conceitos. No direito da família, você tem que tentar ficar compreendendo qual é a intenção dessas legislações. É proteger no sentido de família, de relação emocional, umbilical, genética, tudo, que as
partes, os seus integrantes, vivam, não é nem sobrevivam. Né? Por lembrando... isso a obrigação para um ou para outro. Lembrando dessa questão de obrigação também, tem o caso de o pai que tem 3 filhos, que isso é muito perguntado. Ah, mas só eu vou pagar só porque eu sou o melhor financeiramente? Não. Poderá ser dividido entre os 3. Basta que esse filho que é melhor financeiramente faça o chamamento do processo aos irmãos, dizendo não, eles também são partes, eles também têm que pagar. Talvez a porcentagem da pensão alimentícia desse irmão que possui uma situação melhor seja maior e dos outros menor, mas todos têm obrigação de pagar. Volta de novo o senso do equilíbrio na medida da possibilidade de cada um, da condição de cada um. Eu comentei do caso anterior de novos casamentos, de casamentos que se desfizeram, está embutido a obrigação da pensão alimentícia. Se existe para a maior parte dos casos aqui a esposa, se ela se casa novamente, ela perde esse direito automaticamente? Não. A pensão alimentícia... Para a mãe. É, para a mãe. Não para o filho agora, para a ex-esposa. Vamos imaginar que o sujeito está pagando a pensão alimentícia para a ex-esposa dele, e essa ex-esposa se casa novamente ou contrai uma união estável. A prudência que ele deve ter é o seguinte: como a pensão alimentícia é constituída judicialmente, ele deverá desconstituí-la judicialmente também. Ok. Então, ele deverá entrar com uma ação de exoneração de alimentos, falando nessa ação que a ex-esposa dele contraiu um novo casamento ou uma união estável, e que deverá ser retirada essa pensão dele. O caminho sempre é judicial para desfazer aquilo que está decidido judicialmente. Se desfaz. Mas é condição, sim, um novo casamento para deixar de pagar pensão para a ex-esposa. Sim. Há um entendimento na lei nesse sentido de que a ex-esposa, nesse caso, contraindo uma união estável ou um novo casamento, a pensão alimentícia dela, né, poderá ser realmente pedida extinção por parte do marido. Bruno, e mais um caso para emendar nesse. Contraiu um novo casamento e tem um novo filho, o pai. Aí, no caso, ele já paga a pensão alimentícia lá para o primeiro filho dele. É um segundo casamento, ele tem um novo filho. Ele pode pedir, ou tem caminho para pedir divisão entre os dois da obrigação? Há a possibilidade dele entrar com a ação de revisional de alimentos para tentar diminuir o valor pago a essa criança que está fora do casamento. Porque agora ele tem 2 crianças para alimentar, né? Mas isso não significa que ele vá conseguir. Há a possibilidade, muitas vezes o juiz entende, de diminuir realmente a pensão alimentícia, mas não é 100% de certeza que será diminuída. Uma expressão do direito que depois explicada fica facílimo de entender, que são alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos são aqueles alimentos a serem pagos para a mulher grávida. Então, antes, na época da gestação dela, né, antes do nascimento da criança. Esses alimentos gravídicos, eles têm como finalidade principal fazer um pré-natal bem substancial, né? Garantir uma situação, uma assistência médica, uma assistência, inclusive alimentar melhor, algo que consiga trazer uma gestação mais bem tranquila para a mãe. Vamos falar disso aqui. A gente está falando do caso dos irresponsáveis que engravidam as moças e some, cai na roça. O interessante da lei dos alimentos gravídicos, né, é que geralmente quando você vai fazer um pedido ao judiciário para atribuir pensão alimentícia para alguém, você tem que provar alguns vínculos que estão na lei. Então, por exemplo, no caso do pai em relação ao filho, está ali na certidão de nascimento da criança, o nome do pai, aí o juiz já estabelece aquela conexão, fica mais tranquila. A grande ideia diferenciada da lei dos alimentos gravídicos é exatamente uma situação de que, em princípio, não se consegue averiguar quem seria o pai daquela criança, né? Até existe uma possibilidade, né, doutora, de DNA, mas pode trazer um problema, uma complicação de saúde e tudo. Então, como se vai pedir, né, de alguém que não se sabe quem é o pai ou não, né? Quer dizer, a lei utiliza
a expressão da aparência da verdade. Então, a pessoa tenta provar que está em determinadas situações que, nossa, realmente, provavelmente deve ser o pai da criança, o fulano. Porém, isso não é absoluto. Isso muitas vezes a pessoa não consegue mesmo provando isso. Se reside dúvida, o caminho é o exame do DNA, do exame de paternidade? A própria lei, ela diz que existe a possibilidade de quem a mãe falar que é o pai é o que vai pagar essa pensão alimentícia, esses alimentos gravídicos, até o final da gestação. Mas por uma questão pecuniária, você colocar o risco da saúde ali em fazer o DNA. Normalmente, a gente consegue descobrir quem é o pai da criança, porque normalmente é namorado, há fotos, há testemunhas que comprovam isso. Mas no caso de, por exemplo, o fluxo do funk, né, onde as meninas passam por vários homens e no final da noite ela nem sabe com quem que ela teve relação sexual. Nesse caso, quem ela disser que é pai, a lei entende que deveria, né, pagar a pensão. E aí depois... Mas aquele que tem dúvida tem o direito, obviamente, de ir lá... Sim, lógico, tem o direito de questionamento também. Tá. A grande ideia dos alimentos gravídicos é que é uma lei relativamente nova, tem alguns anos, mas na prática, Nelson, muitas vezes as pessoas não conseguem, não. Isso nessa ação. Mesmo provando que provavelmente fulano ou ciclano seja o pai da criança, mas em muitos há um entendimento muito forte, né, de alguns juízes em algumas comarcas que realmente realmente é difícil você deferir para alguns ali os alimentos gravídicos. É uma coisa assim bem temerosa para alguns, não se consegue tão fácil. Tá, até quantos anos o filho recebe pensão? Em regra, ele recebe até os 18 anos, né? Mas se ele continuar em curso superior, a doutrina entende a uma referência que seja até os 24 anos. Porém, se acabar o curso superior, por exemplo, com 22 anos, cessa-se ali ao final da graduação. Basta o pai entrar com a ação de exoneração, comprovando que houve o final da graduação. Mas vamos lá, exemplo do 30%, do mito da divisão do 30% da pensão na hora de fixar sobre o salário, não está escrito na lei essa questão do curso superior. Não, não está escrito. Isso é uma jurisprudência. Um entendimento que tem sido seguido pela doutrina no judiciário. Isso. O término da faculdade é o ponto de referência, então? Isso, o término da faculdade. Caso haja o ensino superior. Caso haja o ensino superior, é o término da faculdade. E nos casos que estão concretos lá, vocês bem sabem disso no dia a dia, aí o filho pendura pós-graduação ou uma outra faculdade, emenda e... Na verdade, isso não é possível. Existe essa tentativa vinda do filho, sim, né? O filho que quer fazer a pós-graduação e diz que ainda precisa desse auxílio, o filho que é bacharel em Direito e já passou na OAB, mas quer prestar concurso público e diz que precisa desse auxílio. Mas entende-se que a partir do momento que você completou a graduação, você já está pronto para um mercado de trabalho competitivo e bem remunerado. Então não há como tentar usar isso como muleta. Não é para ficar na sombra. Haverá a exoneração. Muda alguma coisa a partir dos 18 quanto ao formato da pensão? Ou seja, até os 18 foi fixado um valor, o pai, em geral, estava pagando essa pensão alimentícia para garantir o padrão social, a subsistência do filho, ele trabalhar, ele não trabalhar, enfim, ele é menor. Adquiriu a capacidade laboral, mesmo estando estudando na faculdade. A despesa da faculdade, essa nova realidade muda ou não o valor da pensão? Sim, basicamente o que muda é a finalidade para que aquele dinheiro vai servir. Antes nós tínhamos toda essa situação que você comentou, né? Os alimentos para alimentação, para o vestuário, para a educação, né? E também, em determinados casos, para se manter um padrão de vida social. Ok. Após os 18 anos, finalidade, geralmente curso superior. Então a finalidade desse dinheiro seria ser direcionado para o pagamento daquela universidade. Basicamente muda a composição do conceito de pensão, então. Não é mais para fazer ele se alimentar, porque teoricamente ele deve responder pela sua própria capacidade de sobrevivência. Sim. Ele tendo a capacidade
e tendo a intenção de tentar fazer outras coisas, não. A finalidade é para o curso superior. É possível a ação de revisional de alimentos, né? Tá. Nessa época, pelo sentido que o pai pode falar, ele tem capacidade laboral, lógico que ele precisa do auxílio, mas eu posso pagar metade da faculdade e ele pode trabalhar e pagar o restante. Então é possível a revisional numa tentativa de diminuição. Mas aí numa eventual revisional entram critérios mais objetivos no dia a dia. Por exemplo, se a faculdade é curso integral, se ele é só curso noturno, e aí fica evidente as condições, para não se inventar situações absurdas, de que ele durante o dia pode sim trabalhar, tem saúde, enfim, condições para isso. E não esquecendo sempre da necessidade, né, daquele velho chavão. A necessidade de um, mas a possibilidade do outro. Ok. Para não ficar muito, né, oneroso para quem paga. Tá. Isso que eu ia completar. Não há hipótese de modificar, completou 18 anos e o curso superior é um desses caríssimos, ainda que seja faculdade noturna, tem vários desses no ensino privado. O filho não estudou tão bem, não conseguiu entrar na universidade pública, a continha do pai, ao invés de 1.000, vira 2.000. E aí? É possível que a conta do pai vire 2.000, mas tem que se provar a possibilidade e a necessidade. Talvez esse pai não tenha a possibilidade de aumentar esse valor. E aí, então, o filho terá que recorrer de outros meios. Tá. Tem dois vetores, então. Uma, a capacidade do pai de conseguir arcar e com essa nova despesa, mas, de outro lado, o pêndulo do filho ter que se virar e ir à luta, trabalhar. Exatamente, porque nós temos como exemplo as faculdades de medicina. Está em torno de R$10.000. Um pai que paga R$2.000 de pensão provavelmente não vai conseguir pagar esse valor. Então, é questão do filho correr atrás. Tá. A partir dos 18 anos, da chamada maioridade, o filho responde por tudo, né? No princípio, ele tem que, você que é menino está ouvindo, tem que saber disso. E ele vira e fala, eu quero tirar a carta, CNH, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero da vida. No sentido civil, de obrigações, é real isso. Só que aqui entra um ingrediente de conflito, quando tem pensão alimentícia. O filho tem o direito, aquele dinheiro é dele, não mais da mãe? Ele tem direito de fazer a gestão das finanças dele, inclusive do dinheiro que ele está recebendo de pensão alimentícia. Nesse caso, se está no judiciário, o caminho é vá buscar no judiciário o direito. Exato. O pai não pode simplesmente, por uma questão de vingança, chegar lá e tirar o depósito na conta da mãe e passar para o filho. O ideal seria o filho ir ao judiciário e pedir a modificação dessa cláusula e continuar recebendo, só que numa conta dele, por exemplo, que ele pode ter a gestão dessa conta. E como fica o entendimento para os casos de litígio a partir dos 18? O pai está vendo que o filho está com cartão de crédito, está com a gastança lá, ou agora gerou uma briga entre mãe e filho, existem, infelizmente, por causa da gestão do dinheiro. O pai pode fazer o requerimento no judiciário para que ele passe a fazer o pagamento na conta do filho. Entendi. Para então resolver essa situação. Mas e no litígio da mãe e do filho lá sobre a gestão do dinheiro? O filho começou a pagar, receber e esse dinheiro era administrado pela mãe, obviamente cobria outras despesas que não mais aquelas. Mas na verdade o Código Civil ele é bem claro com a maioridade civil. A partir dos 18 anos você adquire a capacidade absoluta. Você tem a capacidade de administrar todos os seus bens, como realizar negócios. Então nesse caso, não, por mais que a mãe tente impedir isso, na verdade o filho ele tem todo o direito de administrar. Mesmo que ele não tenha maturidade, do ponto de vista jurídico, civil, ele tem esse direito. Do ponto de vista jurídico ele possui, então não tem como discutir. Mas, para complementar, na hipótese desse filho começar a fazer balbúrdia com o dinheiro, exerceu o seu direito, foi lá, ingressou no judiciário, a justiça aplicou a lei, obviamente, transferiu o pagamento numa conta específica para o filho, a mãe estava vendo navios, aquela gerou uma confusão na família e o filho começou a detonar, comprar moto, enfim, se endividar sem trabalhar, o caso de conflito é o que acontece. Se ele fizer isso após os 18 anos, está caracterizado aí muito claramente o desvio da finalidade, do objetivo daquele dinheiro. Ok. Então, existe um grande argumento aí para que o pai entre com uma ação na justiça para tentar se desobrigar de pagar a pensão. Ok. Uma questão mais objetiva no dia a dia, principalmente no noticiário, é o que mais a gente encontra, o pai pode ser preso por falta de pagamento de pensão. Sim, pode. Isso não é regra.
não significa que todo pai que deve pensão alimentícia será preso. Porque muitas vezes a mãe chega no nosso escritório e fala assim, olha, tá devendo pensão alimentícia, mas eu sei que vai trazer um constrangimento para o meu filho esse pai ser preso. Então, existem duas vertentes. Nós podemos fazer o pedido, né, a execução de pensão alimentícia com a coação, né, com a sanção de prisão, porque é uma forma de forçar para que pague imediatamente, porque logo que vai para a prisão, o dinheiro aparece. Mas também pode-se entrar com a execução, a execução de alimentos, sem necessariamente fazer o pedido da prisão. E aí, nesse caso, recai-se a penhora. A gente já tratou, mas para reforçar o conceito, os avós podem ser obrigados a pagar a pensão alimentícia. Sim, eles podem ser obrigados. Esse instituto se chama alimentos avoengos. Então, os avós eles podem pagar a pensão alimentícia decorrente da própria lei que diz que os parentes que estão em linha reta eles podem ter a possibilidade de ter que pagar a pensão. Lembrando sempre que os avós podem pagar a pensão tanto no sentido de fazer, entre aspas, a obrigação que o filho teria, né, pagando de uma forma integral a pensão, ou complementando aquela pensão que o filho estaria pagando. Como funciona a retirada do nome paterno, Bruna? Então, na verdade, a retirada do nome paterno não é algo fácil. E acontece, mas nós já tivemos decisões do STJ, e acontece no caso do filho, que ele nunca teve nenhum tipo de convívio com o pai. Mas quando eu digo não teve nenhum tipo de convívio, nem pensão alimentícia esse pai pagava. É aquela questão de eu carrego um sobrenome de uma pessoa que, se eu ver na rua, eu não conheço, eu não sei quem é. Nos casos em que os pais rejeitaram os filhos, não abandonaram. Definitivamente. Foram então, construir nesse outra caso, família e... o prazo, a partir dos 18 anos, esse adolescente possui apenas 1 ano para entrar com essa ação de pedido de retirada de nome paterno. Não é algo fácil, nem todos os juízes entendem sobre a retirada, porque retirar um nome é uma coisa complicada, porque muitas vezes o nome, ele é a identidade, ele especifica se você tem um crime no currículo ali, né? Especifica tem uma série de situações, se você tem um nome comprometido no Serasa. Então não é fácil, mas há um entendimento sim, como recentemente o STJ decidiu de um filho que fez a retirada do nome paterno e colocou o nome do sobrenome da avó materna. Vamos lá. Que era a que criava ele. Me veio à cabeça agora, o direito acaba fazendo imaginação aqui na minha cabeça também. O filho foi abandonado pelo pai, o pai não cumpriu a pensão alimentícia, a mãe se virou sozinha, com dificuldade ou não, também não foi atrás, por orgulho, enfim, seja qual for a razão. Há algum sentido de lá na frente cobrar isso que não foi cobrado no tempo certo? Ou em que situação se extingue isso? Ou é considerado uma renúncia explícita da cobrança? Seria o dano moral afetivo, né? Não houve o pagamento de pensão alimentícia, completou 18 anos, não dá para pedir os retroativos. Mas no caso, essa pessoa, então, ela vai pedir o dano moral afetivo. É possível. Que foi pelo abandono. Possível. E como quantifica isso? Qual que é a referência? Porque aí já não é valor de pensão, sobreviveu, a mãe só que bancou. Não. O dano moral para abandono afetivo, na verdade, ele tem uma vertente muito nova dentro do universo jurídico. Desculpa, então, só para as pessoas entenderem. O pai caiu, saiu, sumiu no mundo, isso é muito comum, infelizmente ainda, abandonou o filho e às vezes ele nem encontrou mais esse pai, não foi atrás, teve dificuldade. É assim, o dano moral para abandono afetivo, ele inclusive pode ser pedido para os pais que também pagaram a pensão. Então, de ambas as situações. Abandono afetivo significaria basicamente o seguinte: é uma possibilidade de pedir uma indenização, um dano moral, daquele filho que se sentiu abandonado pelo pai, que na visão dele o pai não lhe deu carinho e atenção durante a sua infância o filho que tem esse adolescência. Direito. Isso, é o filho. Então, o que acontece? É uma divergência muito grande no âmbito judiciário em relação a isso. Há comarcas, há juízes que rejeitam, há doutrinadores que rejeitam essa possibilidade, que entendem que
entre aspas, não se pagaria essa dor com dinheiro, e tem alguns que entendem que é o contrário, que entendem que realmente a pessoa tem que compensar a outra por essa falta de atenção, de cuidado e de carinho. A gente cuidou de uma parte e não cuidou da outra aqui. Perde-se a pensão alimentícia no caso de emancipação e gravidez. Aqui eu imagino que é a gravidez do filho. Do filho. Então, o que acontece? Na emancipação, você está declarando que você possui capacidade absoluta, que você tem capacidade para reger a sua vida civil. Ok. Isso se dá a partir dos 16 anos, desde que seja assinado por pai e mãe no cartório. Então, nesse caso, perde-se sim. A emancipação também se dá por curso de graduação, no caso de ter um QI muito elevado e acabar completando o curso de graduação com 16, 17 anos, ou no caso de casamento, com 16, 17 anos, que precisa da autorização dos pais, mas o casamento automaticamente emancipa. O menor, então, que recebe pensão alimentícia, a menina, no caso, ou o filho, o homem também, né? Que gerou o filho. Não. Se tornou pai ou não? Então, quando se torna pai ou se torna mãe, você não está sendo emancipado. Okay. Você continua tendo 16 e 17 anos. Perfeito. Nesse caso, você continua recebendo a pensão alimentícia. Então vamos lá, só classificar então direito. O menino foi lá, recebe uma pensão alimentícia e ele engravidou outra menina. Ou a menina ficou grávida. Não perde pensão? Não, não perde. Nesse caso, não. Então, o menino ele recebe pensão, o que pode acontecer? Ele vai continuar recebendo pensão do pai, pode acontecer que ele seja arbitrado a pagar pensão para a criança, e no caso dele ser menor de idade, pode ser que esse avô ou essa avó paterna venha a ter que pagar desse neto, mas a pensão alimentícia do filho, ele não perde. Continua. Pode ser que a pensão alimentícia dele seja dividida para pagar a pensão do próximo filho. A situação fica bem complicada, né? Complica bastante. Tá. Se eu coloquei mais uma outra questão aqui, a mulher é obrigada a aderir o nome do marido ao casar? O que vocês estão fazendo em relação a isso? A partir de 2002, a mulher ela não é mais obrigada a aderir o nome do marido. Os casais modernos, hoje em dia, eles têm feito o seguinte: existe a possibilidade do marido também aderir o nome da mulher. Então, eu tenho uma cliente que fez isso, que é a troca de sobrenomes. Então, eu vou usar um exemplo. Vamos supor que eu venha me casar com o Sérgio. Meu nome é Bruna de Paula Polanzan, do Sérgio é Sérgio Saliba Murad. Nessa troca, ficaria Bruna de Paula Polanzan Murad e Sérgio Saliba Polanzan Murad. Mas essa troca de sobrenome pode ser feita de qualquer jeito. No caso da minha cliente, ela seguiu a tradição do nome masculino ser o último, mas isso não impede que se decida que o nome feminino seja o último ou que só o homem coloque o nome feminino. Entendi. A gente estava falando sobre a questão de maior de 18 e entrou a questão da faculdade e ficou um raciocínio lá no meio disperso, quero fechar ele. Principalmente preocupado com quem esteja em casa, fala, mas ele não perguntou isso. O limiar dos 18 anos para a continuação da obrigação de pagar a pensão alimentícia tem um curso superior embutido no meio, mas o 24 anos é um referencial lá, porque os cursos de 4 anos terminam antes. Isso ficou claro que você comentou isso. E se o filho fica enrolando propositadamente em faculdade? Propositadamente é uma questão subjetiva, mas a gente sabe que isso na prática é possível real. Ele vai enrolando com a barriga. Se ele fizer isso, por exemplo, ele pode, obviamente, entrar numa faculdade, trancar a matrícula, depois entrar em outra, mas se perceber que há uma má fé aí, se perceber que na verdade ele está querendo enrolar a situação, né, e o pai conseguindo comprovar isso judicialmente, há uma grande possibilidade do pai se desobrigar ao pagamento da pensão alimentícia entrando com uma ação. Ou seja, não vai dar de malandro não, porque no mínimo você vai ter que chamar a explicar por que você está nessa moleza e está ficando na sombra. Exato. Se o pai perceber que está havendo aí uma malícia, né, fora do normal do filho em relação a isso, o pai vai ter um grande argumento perante o judiciário para tentar se desobrigar da obrigação de pagar a pensão alimentícia.
Bruno e Sérgio, eu quero agradecer de novo a presença de vocês aqui. A gente está falando sobre direito de família, a gente vai acabar dividindo vários programas. A gente falou sobre pensão de pais, idosos em relação aos menores, agora a gente está falando de pensão e guarda compartilhada. Mas eu vou fechar esse programa com um raciocínio para vocês poderem assim, se despedir de quem está em casa. A gente está falando sobre o conceito de família aqui. Como fica a visão do advogado? Você é jovem, ambos são bastante jovens aqui. Quando estão lidando com esses conflitos, porque tem o lado seu de cidadão, de ser humano, enfim. Tem o nosso juízo de valor, né? Mas dependendo da situação, a gente tem que seguir a lei. O advogado tem uma frase muito bonita que agora eu não vou lembrar quem fala, mas também não vou poder dizer ela certamente, mas posso não concordar com nada que você diz, mas defenderei o seu direito de dizer até a última palavra. E é isso, né? Às vezes a gente não concorda, mas a gente segue a lei e defende o direito do cliente. Eu diria, Sérgio, do ponto de vista filosófico, que por vezes, eu sempre comento com os advogados aqui quando possível, com o pessoal da OAB, de que se você seguir ao pé da risca a questão humanística, existencialista em confronto com o Estatuto de Ética da OAB, por vezes vocês se colocam naquela situação. Tenho que defender ele, comprar a briga, mas não acho isso muito razoável. Exato, é uma questão muito delicada, né? Mas que faz parte do dia a dia. Ok. Muito obrigado. Hoje nós falamos sobre guarda compartilhada e as regras, ou as principais regras, infelizmente ou não, de conflitos que chegam aos montes no judiciário para tratar, obviamente, sobre divergências em relação à pensão alimentícia e as relações de família no dia a dia. Até o nosso próximo programa.